Olá amigos, vocês estão bem? O meu nome é Álvaro Vinícius e esse é o canal Investindo aos 30. E neste vídeo eu trago para vocês os 3 perfis de investidor que você precisa saber. Você precisa conhecer o seu perfil de investidor antes de começar no mundo dos investimentos. São 3 tipos, o conservador, o moderador e o arrojado. Tá? Eu vou entrar um pouco e explicar um pouco sobre cada um dos 3. Quando você abre conta numa corretora, um dos primeiros passos que você faz é exatamente essa pesquisa de perfil. A corretora precisa saber qual é o seu perfil de investimento para poder te direcionar para um melhor caminho. Então, se você, por exemplo, tem o perfil conservador, vamos entrar um pouco nele agora, possivelmente você vai ter mais opções de produtos vinculados à renda fixa. Então, você vai ter Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Aqui no canal você encontra mais esses tipos de investimentos em renda fixa, tá? Então o conservador, ele não assume muito risco, na verdade ele quer risco quase zero, então por isso que ele opta pela renda fixa. Então ele também prefere ter uma liquidez, ou seja, ele prefere investir em uma forma onde ele possa receber rapidamente o dinheiro em caso de necessidade, então ele não tem aquele pensamento tão a longo prazo, ou até pode ter realmente o pensamento a longo prazo, mas por alguma necessidade ele acaba optando em resgatar aquele dinheiro, tá? Então o conservador ele praticamente não tem investimento em renda variável. Se ele tiver, comporta ali 5, 2% da carteira dele de investimento, tá? Então nós temos agora o perfil moderador, que ele é meio que o equilíbrio entre a renda fixa e a renda variável, mas ele ainda pende mais a ser um perfil conservador, que ele vai ter os tipos de investimento dele, talvez um tesouro direto, aí ele já começa a partir um pouco para fundo de investimentos, talvez em multimercado, um fundo de investimento em renda fixa. Ele não parte tanto para o mercado acionário ainda, ele fica ali no meio termo entre fundo de investimento e renda fixa, tá? E aqui chegamos no perfil arrojado. O perfil arrojado ele já tende mais ao risco, ele sabe que ele vai ter um risco maior, porém o seu retorno vai ser maior. O moderado e o conservador, eles terão um risco menor, porém o retorno vai ser menor. Então, quanto mais você arrisca, maior a possibilidade de você ter retorno, maior a sua rentabilidade pode ser maior. Isso não é uma regra, afinal estamos falando aí de uma boa parte dos seus investimentos em renda variável, que como o próprio nome diz, ela vai ser variável, então ela pode até ser negativa em determinados momentos, por isso que é bom você ter bastante estômago para você ter um perfil arrojado. Você tem que ser uma pessoa com pensamento totalmente a longo prazo e saber que o mercado é volátil e não se estressar, não ficar olhando toda hora como está a cotação dos preços e tal. Então é muito importante você saber qual que é o seu perfil de investimento, qual que é o seu, antes eu vou começar a investir agora, calma, tem diversos testes que você pode fazer na internet aí para descobrir o seu perfil de investidor, ou mesmo quando você resolver abrir uma conta numa corretora, a corretora vai ter esse tipo de perfil para você fazer esse tipo de teste, tá? Então aqui um quadrinho que eu peguei bastante interessante, que não existe uma regra específica para falar tantos por cento em renda variável você é arrojado ou não. Não existe uma regra disso, mas existe um certo padrão que os investidores costumam dizer aí. Então, por exemplo, o conservador ele tem no mínimo 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Eu acho que o conservador de verdade ele não deve ter nada em renda variável. Ele vai ter a maioria dos investimentos dele ali focado em renda fixa, tá? O moderado ele é meio a meio, igual eu falei, mas você pode ter, por exemplo, 60% renda fixa 40 variável. Eu já acho que é um perfil um pouco arrojado. Se você tem, por exemplo, 70% renda fixa, 20% e 30% renda variável, aí você já começa a entrar no moderado. E o arrojado é 80% renda variável e 20% renda fixa. Então o arrojado ele vai investir em ações, ele vai investir talvez em criptomoedas, ele vai querer investir na bolsa americana, ele vai querer ter fundo de investimentos voltado a ações. Então, ele vai deixar uma pequena porcentagem ali em renda fixa. Talvez a única coisa que ele tenha em renda fixa seja o fundo de emergência, que eu já comentei em alguns vídeos, a importância de você montar o seu fundo de emergência. Tá legal? Então nesse vídeo bem rapidinho mesmo, é mais a importância de você conhecer o seu perfil de investidor. Antes de querer partir para querer investir, é muito importante que você se conheça e conheça até onde vai o seu risco, até onde você pretende arriscar, tá?
No próximo vídeo eu vou falar sobre corretoras, como abrir conta numa corretora, quais as vantagens, quais as desvantagens. E até breve, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe nos comentários aí. Um forte abraço.